Boa noite a todos e a todas. Mais uma quinta-feira, estamos aqui com a nossa live Palavra de Mulher. Hoje nós vamos tratar de 3 temas em um, né? O tempo sempre corre toda quinta, eu acredito que hoje vai ser mais corrido ainda, mas vamos estar com a nossa querida Regina Edger, né? Uma descendente de italianos aí com um sobrenome muitas vezes complicado de falar, mas uma pessoa com quem eu particularmente tenho aprendido muito e tenho a grata satisfação de alguns meses estar realizando alguns cursos, né, com a Regina, junto ao grupo de mulheres lésbicas e bissexuais Maria Quitéria. Então, nós vamos hoje bater esse papo com a Regina sobre a democracia profunda, né, a intolerância nas democracias, a polarização e também a mediação de conflitos. Boa noite, Regina. Oi, Anne, boa noite. Muito bom estar aqui com Boa você. noite. Joia. Eu vou pedir para você apenas virar seu celular, porque você está aparecendo de lado. Isso. Pronto, joia. Eu disse a você que aqui é igual o Faustão, né? A gente vai se organizando ao Aham, vivamente. sim. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, né, te agradecer de todo o coração. Primeiro, pelo aprendizado, pela troca de aprendizagem, que desde o primeiro semestre nós temos tido, eu particularmente, mas enquanto grupo de mulheres lésbicas e bissexuais Maritéria também. Uhum. Agradecer ao Elo Mulheres, que me fez lhe conhecer, né? As queridas Mary e a Cris também, que estão aí à frente do Elo Mulheres. Enfim, a Regina tem sido, para mim, realmente, e para nós, mulheres do Grupo Maria Quitéria aqui na Paraíba, um referencial, né? Mais uma ponte, eu diria. Então, eu disse que esses temas, hoje nós vamos tratar de 3 temas, mas você fica à vontade, tá? Você fica à Tá. vontade aí para fazer da forma como você quiser. Eu digo sempre a todo mundo que eu coloquei o título dessa live Palavra de Mulher, porque às vezes no Nordeste a gente valoriza muito a palavra do homem, né? A gente afirma os compromissos e a veracidade das situações, dizendo que eu dou minha palavra de homem. Aqui nós estamos dando nossa palavra de mulher, Muito bom. embora os homens sejam extremamente bem-vindos, Tá. mas isso para dizer que todas as pessoas que estão aqui, elas são, e nelas eu deposito toda a minha credibilidade e confiança no que é conversado. Então, seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada, Anne. Como que você quer fazer? Porque a gente tem as 3 perguntas, né? Eu me organizei para falar. Eu É, gostaria que você começasse se apresentando, dizendo de onde você é, qual a tua experiência, eu acho que tá. seria interessante. Eu ainda não Vou falei. falar bem rapidamente sobre isso. Pode Bem, falar, pode falar. eu trabalho com. Eu sou historiadora, né, de formação, mas trabalho como gestora no mundo das ONGs já há quase 20 anos, como ativista social. Comecei lá minha trajetória lá no Fórum Social Mundial em 2001, bem jovenzinha, né? Tô com 42 anos, então tenho uma história aí, já uma boa história, né? Percorrida. E de 2005 para cá, já faz 15 anos, eu, depois da segunda gestão do governo Lula, né, que tiveram muitas políticas que foram construídas de forma participativa, eu comecei a trabalhar como facilitadora, sendo chamada por grupos que estavam atuando aí nesses seminários regionais, nacionais, e falei, nossa, realmente, às vezes a gente fica nas pautas, que são super importantes, né? De educação, de sexualidade, a questão, né, de gênero, trabalhando com o meio ambiente, são pautas, né, direitos humanos, só que eu pensei assim,
eu comecei a pensar, depois de um tempo trabalhando como facilitadora com esses processos, que o que permeava qualquer uma dessas agendas era a forma de tomar decisão e a forma como era construído os pactos, os acordos, e que a democracia tinha que estar por trás de tudo isso, né? Então eu comecei a realmente ver a relevância de uma agenda aí transversal sobre todos esses temas, né? Que é você conseguir ter igualdade de oportunidades na fala, igualdade de oportunidades na tomada de decisão, e que isso tudo na facilitação podia ser construído. E depois que impactasse políticas ou mudança de comportamento, de coletivos, de grupos e até mesmo nossos individuais. Então, eu vim aí nesse caminho desde 2015. E aí, fui trabalhar com planejamento estratégico, com governança, que foi, né, desembocando aí no trabalho que a gente desenvolveu esse ano, captando recursos para grandes organizações, para poder, enfim, apoiar essas organizações para que elas desenvolvessem projetos, né, relevantes, importantes para a sociedade brasileira com impacto. E venho nesse caminho, assim, eu acho que resumidamente é isso. E a história também tem um papel importante para entender mesmo essa democracia. Eu vou trazer isso um pouco agora. Qual o teu estado, Regina? Teu estado? Eu me confundo. De historiadora, você fala? Como historiadora? Não, a tua localização, onde você mora. Ah, sim. É a vida inteira em São Paulo, a vida inteira. Eu sempre morei em São Paulo, desde a época da faculdade, capital, né? E desde que a pandemia aconteceu, eu aluguei um apartamento na cidade onde eu nasci, no Paraná, para ficar próximo à minha família. Estou em Londrina agora, aqui no sul do Brasil. Ah, tá. Estou aqui, então, com o meu cachorrinho que está ali Eu estava nessa dúvida, muito bem. É. Pois, que maravilha. Eu acho que é importante, assim, claro, a gente conhecer um pouco mais, né? E as pessoas que também estão nos acompanhando nessa noite para contextualizar mesmo a nossa experiência de onde estamos vindo e o chão que temos pisado. Mas o primeiro tema que nós vamos falar, que eu quero muito ouvir você, que é justamente a questão da mediação de conflitos, né? O que é e como a gente pode aplicar, né? Eu queria que você falasse um pouco aí para a gente sobre essa temática. Perfeito. Antes de eu entrar na mediação do conflito, eu vou falar do conflito um pouco, tá? Porque Com certeza. o conflito é inerente à condição humana. A gente sempre está em conflito com a gente mesmo, com o outro, com a sociedade, né? Senão a É gente... verdade. Então, só que o que está por trás do conflito normalmente, né? O que está diretamente relacionado ao conflito é a nossa forma de tomar decisão, que é isso que eu estava falando agora há pouco, quando eu disse do papel do facilitador. Quais são os valores que estão por trás e os critérios que estão por trás das nossas tomadas de decisão. E o conflito, ele tem a ver com esse lugar. O lugar de tomar decisão que nos gera conflito, que nos leva ao conflito ou uma situação de conflito onde a gente precisa tomar uma decisão para encaminhar esse conflito. Então, a tomada de decisão é a grande chave para a gente entender por que a sociedade dá tanto trabalho. Porque a gente está sempre tendo que escolher. E a decisão, ela está baseada no poder, tá? Toda decisão está baseada num poder e num valor por trás dessas escolhas, né? E normalmente, o que acontece com o conflito normalmente? A longa duração da nossa história faz com que a gente tenha um jeito de lidar com o conflito que nos leva para a violência, nos leva para a briga, nos leva para a guerra, nos leva para a morte, né? De uma cultura muito autoritária. Se você pegar, Anne, na história, eu sei que a gente não vai fazer palestra, mas eu como historiadora eu gosto de trazer esse panorama. Assim, se a gente Fica pegar à vontade. desde civilização maia, 10 mil anos atrás, por exemplo, a gente já vê pessoas escravizadas. Tudo bem que era para sacrifício humano, não era uma escravidão estrutural como a gente vai ver depois, por exemplo, na sociedade judaico-cristã, que é uma sociedade escravocrata. A gente tem na Bíblia mesmo, no Velho Testamento, mostrando lá, né, um povo que está sendo escravizado, que está fugindo de uma escravidão, né? Os egípcios escravizaram povos. O islamismo escravizou o povo com Maomé, 600 depois de Cristo. Os romanos escravizavam povos. E a gente está escravizando pessoas até o século XIX, numa cultura supremacista, que hoje a gente chama de supremacia branca, mas que ela sempre foi supremacista, porque à medida que você escraviza um povo, você está dizendo que tem um povo melhor que outro, né?
está dizendo, eu sou superior a você, então você é meu escravo. Então, assim, essa cultura autoritária que a gente vive, né, e que uma forma de mostrar ela de um jeito estrutural e a gente pensar na escravidão, ela está aí desde que a gente começou a se organizar, as civilizações, né? E a gente sabe muito pouco sobre as lideranças que promoveram a paz e a conciliação no mundo até chegarmos no século XX, que eu vou falar agora. A gente não tem como paradigma da nossa sociedade dar valor para trazer memória sobre pessoas, histórias, rituais, né, que condecoram, que valorizam, ou um lastro cultural, né, com protocolo, com hábito, né, de gente que promoveu a paz, de gente que quis conciliar, de gente que negociou, de gente que foi um gênio e que, por exemplo, a gente teve na história. A gente pode ter Sim, tido milhares de guerras impedidas por causa de pessoas incríveis que a gente nem sabe que existiram. Porque quando a gente é pega os verdade. livros, os filmes de história, os livros e as narrativas, a gente sempre conhece o quê? A guerra. Um povo que se sobrepôs ao outro, em alguns momentos a gente se identifica com esse povo, né? Ah, não, mas tinha que guerrear mesmo, que aquele povo era ruim, então foi bom. Ou não, a gente pensa, esse povo enfim, foi subjugado, mas dificilmente a gente tem na história. Então, quando a gente não tem na história, quando a gente não tem na história essa cultura da paz, essa cultura da conciliação, como é que a gente espera construir isso, se essa referência de memória não é um valor? Então, assim, mas tudo mudou, né? E tem um marco, a documentação pela paz que a gente vê no Novo Testamento, né? Com a vinda de Jesus, independente a gente ser católico ou não. Ele é um Sim, documento, sim. a mensagem, nós temos que nos amar. E Buda também. 500 anos antes de Cristo, mais ou menos 2500, que se imagina quando o Buda veio. O Buda também veio com essa mensagem de resiliência, de Uhum. vive colocando os animais. Eu não sou budista, mas eu sei que os animais têm um papel como qualquer pessoa ali, né? De que não seja Sim, machucado, de não ser violentado, né? Gratuitamente. Então, assim, tem esses livros de 2.000, 2.500 anos atrás. Só que vai ser só depois da Segunda Guerra Mundial, depois de muita morte, no século XX, que a gente vai começar a ter uma mudança no valor dessa cultura, dessa importância da negociação e da cultura de paz nas sociedades, onde a gente vai ter memória construída, onde a gente vai ter instrumentos e protocolos institucionais construídos valorizando a paz, onde a gente vai ter premiações, né? E uma sim, percepção de que a guerra e de que a guerra tem um custo muito alto, perder vida, se separar, gera uma tristeza infinita para a humanidade. E a gente começa a perceber isso de uma forma institucionalizada e como um critério de escolha de como a gente vai lidar com o conflito a partir da meados do século XX. E aí, por exemplo, eu trouxe alguns marcos, né? Quando a gente tem, então, a Carta dos Direitos Humanos com a ONU, né? Com a uhum. é criada, acho que em 46 ou 45, e a carta é de 1948. A gente vai ter, nos anos 70, o modelo da solução de conflitos baseado na justiça restaurativa, que é no direito, Sim, né? Você não ser sim, punitivo com as pessoas e olhar por um outro sim, ângulo, não da punição, né? Então, ela vai dar de encontro com essa justiça penal aí para vir por uma outra via. E aí também justiça familiar, você começa a tentar, né, trazer a justiça, essa restauração para um casamento, para conciliar, para tentar não chegar nesse ponto de uma violência extrema, de uma separação horrorosa, né, essas brigas que tem, né, familiares aí quando se separam. Por exemplo, o Mandela é uma figura super importante nesse contexto, que ele também vai trazer no pós-apartheid, né, quando ele é eleito nos anos 90, ao invés dele vir com todo o direito que ele tinha, né, a autoridade para poder vir como presidente, com uma justiça muito punitiva, por conta do que foi feito, né, na África do Sul com a população negra, né, com os negros, ele uhum. instaura o gabinete, esse lugar aí de justiça restaurativa e de conciliação e tinha a ver com perdão, eu não sei quais são as palavras exatas, mas de uma anistia para quem fez mal para aquele povo, só que ao mesmo tempo eles tinham que pedir perdão. Então tanto que ele é eleito, né, um dos nobres da paz, isso que eu ia falar, também tem o Prêmio Nobel da Paz,
que foi criado em 1900, né? Só que ele começou a ter um caráter mais importante lá por 1990, assim, com um dia específico para essa celebração e tudo mais. Então, são marcos, assim, eu acho que eu trouxe... Ah, e a facilitação, que é essa área que eu atuo, que ela começa a virar tecnologia social na década de 70 também. Por que eu estou fazendo essa fala toda, né? Para falar sobre a questão da mediação, da importância da mediação. Se a gente continuar fazendo mais do mesmo, Anne, na nossa zona de conforto, a gente vai continuar agindo de uma forma supremacista e autoritária. Porque é isso que a gente vem feito na humanidade. As nossas decisões políticas, as nossas decisões do dia a dia, elas são baseadas, principalmente reforçadas na forma como a gente cria os nossos protocolos, os nossos hábitos em cima desse tipo de cultura, que não é da negociação, que não é do diálogo, que não é da conciliação, mas é da punição, né? E que toda essa história judaico-cristã, mas anterior a ela também. A gente não precisa falar do judaísmo e do cristianismo, né? Porque eu disse já que é anterior a isso. Então, assim, eu queria entrar nessa... Então, é isso, assim. Então, a necessidade... Você, inclusive, já falou um pouco de como a gente pode trazer, né, para o nosso dia a dia. Porque muitas vezes... quando a gente fala nessa questão da mediação de conflitos, como você contextualizou aí um pouco, nos remete muito a questões jurídicas, né? Questões judiciais. E aí é muito importante quando você traz essa questão de que os conflitos eles são inerentes, mas tudo vai depender de como nós nos posicionamos e resolvemos, né? Então, essa mudança de cultura seria uma das formas que a gente poderia trazer para o nosso dia a dia, essa questão da mediação de conflito? É assim, sim, com certeza. Na prática, como a gente pode usar isso, né, no nosso dia? Vamos dizer assim, se Regina pudesse dar um conselho, olha, Anne, como você pode usar a mediação de conflito no teu dia a dia, como você diria para a gente? Então, eu diria primeiro que o conflito ele está baseado no reino das emoções, tá? Então, por mais que eu tenha técnicas para te passar, Anne, que eu tenha um passo a passo, a gente não pode essa dimensão. Que existe uma dimensão humana no conflito que ele está no inconsciente e ele está nesse lugar que a gente não controla com a razão. Então, se a gente, e é por isso que eu estou falando da nossa zona de conforto, por isso que eu falei quando a gente está fazendo mais do mesmo na nossa vida. Existe um lugar de tomada de consciência sobre a forma como a gente está tomando as nossas decisões, fazendo as nossas escolhas e vendo o mundo, né, com esse olhar de quem está realmente querendo negociar e não ganhar uma disputa e não ganhar um conflito. Então, parte daí. Então, primeiro eu te diria que é um exercício interno de autoconhecimento que parte dele. E que não são muitas pessoas que estão primeiro dispostas a fazer porque dá trabalho, né? Mas a gente vai continuar por quanto tempo vivendo dessa forma. E eu queria, antes de terminar de responder essa sua pergunta, entrar no tema da polarização, porque eu acho que ela tem diretamente a ver com isso que eu estou te dizendo. Você me perguntou, você tinha me feito uma segunda pergunta antes dessa no roteiro, que era assim, a polarização ela é boa ou ela é ruim para a sociedade? E a resposta tem a ver com isso que você está me perguntando de Regina, como é que a gente pode no dia a dia trabalhar com resolução de assim? A polarização ela é reflexo de uma sociedade que não está lidando com seus conflitos de uma forma construtiva. Por quê? Porque a gente está vendo pessoas com muita raiva umas das outras, pensando coisas opostas e não entrando em nenhum tipo de acordo. Então, quando a gente vê a polarização, como está acontecendo, não só no Brasil, mas está acontecendo no mundo hoje, a gente vê um jogo de forças extremas que estão colocadas e essas forças, elas não estão se conciliando, né, na política. Então, se um entra, tem um outro grupo gigante, hegemônico, que está querendo morrer que esse grupo entrou e está achando que ele é o pior do universo. E o outro grupo que entrou está achando a mesma coisa daqui.
Ah, não, Regina, mas isso não é certo, porque tem governos que são muito autoritários e outros que são melhores. Mas a mentalidade que está por trás da nossa lógica, ela não deixa de ser supremacista. De achar que o nosso ponto de vista e o nosso jeito é o certo e o outro é o grande monstro da questão. Então, o que, que eu vejo na polarização? Que ela é um diagnóstico para conflito, né? Mas ela também pode ser um campo fértil para a gente começar a construir uma convergência. Você pode falar, nossa, Regina, mas como que isso pode ser, né? Como que isso pode ser construído? Em termos institucionais, Anne, você que faz política, que está na política, pode ser difícil. Por quê? Porque a gente está nesse momento numa democracia binária, onde é sim ou não. A cor, a bandeira colorida da sociedade brasileira não aparece nas eleições. Porque, por exemplo, né, quando a gente vota, porque se a gente falar em tomar decisão, é disso que a gente está dizendo. Na democracia, a gente toma decisão votando. E aí, se um ganhou com 51% e o outro com 49%, o de 51% ganhou. E os 49% você coloca onde? As pessoas que pensam de um jeito totalmente diferente. Então, parece, a princípio, que a gente está num impasse não solucionável, né? E que eu posso dizer que há uma chance, sim, da coisa piorar em termos, quando a gente está polarizado, de ter mais violência, mais agressão e menos escuta e menos construção. Só que, então, eu vou responder a tua questão com relação... Mas o que, que eu faço, então? Se eu vou votar, se eu eleger alguém que é uma porcaria que não me representa e eu não vou conseguir fazer nada. Aí vem o grande lance, que eu acho que é onde está mesmo a resolução de conflitos, e que eu trabalho com a democracia profunda, mas que tem outras abordagens também que atuam com isso, que é entender que a gente também tem um espaço de construção e de tomar decisão de um micropoder que é do nosso alcance, no nosso dia a dia. A gente sempre está tomando decisões dentro de uma estrutura de micropoder, seja com o nosso parceiro, a nossa parceira, seja com o nosso parceiro afetivo, a nossa parceira afetiva, seja no nosso ambiente profissional, seja nas pequenas decisões que a gente pode estar tendo, como, por exemplo, com os nossos vizinhos. Você pode morar numa casa, tá com um problema, ou você pode estar num prédio, seja com a nossa família. E aí eu vou dar um exemplo de novo de quando teve a polarização das eleições por causa disso. A família brasileira rompeu, né, em 98. Coisa que nunca tinha acontecido antes, assim, você vê, fala, gente, eu não sabia que aquele meu primo era bolsominion, gente, ela é uma esquerdista, né? É o As revelações. Só que o que acontece? E aí a gente culpando o esquerdopata e o bolsominion, e não pensando sobre como é que a gente conduz as nossas práticas de se relacionar com as pessoas quando a gente não tem o que a gente quer, quando a gente precisa negociar com o próximo. Será que a gente é tão diferente assim daquele autoritário? Será que a gente é tão diferente assim de um supremacista? E é aí que entra a oportunidade, né, pedagógica da gente tentar construir algo diferente nessas realidades, então, a família brasileira, né? Nessa família brasileira rompida. Eu sei, perguntei muito na época para muitas pessoas que eu conheço como estavam lidando com esse cenário, que para nós, assim, a família é tudo no Brasil, né? Seja sangue ou não sangue, seja ela composta de amigos, seja ela família, a estrutura que cada um quiser. Mas família é algo muito importante para o inteiro, né? E eu ouvi de alguns relatos que era assim, alguns conseguiram dialogar dentro desses contextos, outras pessoas romperam com as suas famílias, assim, não falam mais. Outras se resignaram, quer dizer, eu discordo, mas eu cansei, eu sou voto vencido aqui. E eu ouvi gente falar que conseguiu transformar suas famílias, conseguiu ver gente mudando de opinião, conseguindo ouvir o outro lado. Então, assim, teve de tudo, né? E aí, então, assim, falando sobre isso, que eu entro na questão que você perguntou. Como é que eu faço, Regina, no meu dia a dia, para a gente poder lidar com isso que eu acho, assim, por que a tomada de decisão ela é tão importante e ela está por trás da negociação? Porque quando a gente sente que uma injustiça está sendo feita, a gente sobe, a gente eleva o tom de braveza, de cegueira,
do contexto, porque tem muita coisa que é injustiça nesse mundo, né? E quando ela nos toca pessoalmente, a gente vai para esse lugar do conflito. E aí, para não fazer mais do mesmo, como é que a gente se transforma para não repetir as mesmas atitudes, né? E para, no meio dessa emoção toda, lidar com aquilo que a gente considera uma grande injustiça, um grande absurdo, um grande autoritarismo, uma grande supremacia do outro lado, né? Não do nosso. A gente tem que se instrumentar emocionalmente, né? Emocionalmente. A gente tem que se instrumentar, aprender com um processo de autodesenvolvimento, de autoconsciência. E essas metodologias, essas abordagens que a gente atua na facilitação hoje, seja a democracia profunda, mas eu posso citar comunicação não violenta, a abordagem da justiça restaurativa. Eu tenho uma tia assim, que trabalha com justiça restaurativa, ela me contou de quantos casamentos ela não conseguiu, se não fazer as pessoas ficarem juntas, mas um término de casamento, porque para os filhos foi saudável, maravilhoso. Então, assim, a cultura de paz, né, que também tem as suas técnicas, né, que foi fundada pela Unesco em 99. A gente tem, por exemplo, saindo desse mundo aí mais das relações interpessoais, a gente também tem no mundo dos negócios, por exemplo, tem o tal do Canvas de Harvard, quando você vai fazer negociações difíceis, empresariais, que você usa uma série de técnicas. Então, assim, você tem abordagens para procurar conhecer, para se desenvolver. Eu gosto quando você coloca lá no seu perfil, né? Você fala L do BT, paraibana. Sou L do E você coloca Libras, certo? Quer dizer, você não nasceu sabendo Libras. Você foi estudar e hoje você sabe Libras, certo? Você foi se capacitar. Isso. É a mesma coisa com conflito e diálogo, com negociação, com resolução de conflitos. É a mesma coisa. É você ir lá e colocar, né, que você fez formações, você se aprofundou naquilo e hoje você consegue encaminhar. Não é algo que a gente nasce sabendo. Você pode até o que a gente precisa ir desenvolvendo com a prática, com o estudo, com o conhecimento. Você pode ter a sorte de nascer numa família com pais ou com referências familiares muito resilientes. Você pode ter desde a infância uma família que não é macarrônica, que não é agressiva, que não é... Você pode, mas é mais raro, né? Normalmente a gente não vai ter isso na base da nossa família. E quando a gente pega a sociedade, o que a escola nos ensina, o que o trabalho nos ensina é que a gente tem que ser agressivo, que a gente tem que competir, que a gente tem que ganhar do outro, que a gente tem que tirar as melhores notas e nem todo mundo vai chegar lá. A gente está sempre competindo na sociedade. Então, não é um valor que você pensando assim, eu vou conseguir. Então, as abordagens, a gente busca por elas, né, para construir. Agora, por que é importantíssimo a gente ir atrás desse conhecimento, da gente aprender como trabalhar com conflito? Porque como que você espera mudar uma sociedade que nesse momento está tendo o voto binário de sim e não nas eleições, sejam elas municipais, sejam elas estaduais ou presidenciais, se você, dentro de você, no seu espaço de micropoder, não consegue conflito de uma outra forma que não seja essa mesma autoritária e supremacista que a gente tanto quer combater na sociedade. E aí o que eu ia te falar sobre a democracia profunda nesse sentido, né? Porque... Antes da gente entrar na democracia profunda, deixa eu ler para ti uma pergunta aqui que eu achei interessante. Bernardes Franco César, né, o comentário dele, e ele diz assim: se eu estou no lado mais frágil ou o lado perdedor, como posso criar espaço para lidar com, né, mediar o conflito com uma outra parte que não está disposta a dialogar? Essa era uma palavra que, enquanto você estava falando, estava na minha mente, a questão da consensualidade, do diálogo, né? As pessoas, elas, assim, nós temos muita dificuldade na nossa cultura em entender o que é dialogar. E dialogar não é existir um lado certo e o outro errado. Não. Né? Então, eu acho que essa pergunta que ele faz é bem pertinente. Muito boa, é muito boa. Ela é, na verdade, eu acho que é a essência de tudo. Que adianta a gente ficar falando, eu quero, né? Por exemplo, o que ele diz assim, eu muitas vezes quero, mas eu sou a parte
a parte frágil nessa história. Eu sou a parte que está sendo ameaçada. Como é que, né? Eu tô vulnerável, tô vulnerabilizado. Que lugar é esse meu? Eu diria duas coisas sobre isso. A primeira que eu digo é que, assim, a regra número 1, e vocês sabem porque a gente trabalhou isso no grupo Maria Quitéria, para você entrar numa negociação, num diálogo, você tem que partir de princípio de que você quer construir, permanecer nessa relação, que a gente tem as nossas regras, né, na democracia profunda, que ninguém tem o monopólio da verdade, né? Que a gente quer permanecer nessa relação e que esse diálogo, esse conflito que a gente vai encaminhar agora, ele vai ensinar alguma coisa, ele tem algo para ensinar e a gente vai aprender, a gente vai crescer entrando nesse conflito. Se ambas as partes do conflito não acreditam nisso, se eu acho outro um monstro, de verdade, assim, um assassino, um genocida, um horroroso, uma escória da humanidade, eu nunca vou conseguir dar este passo, né? E tem situações, na nossa condição, como ele está dizendo, de vulnerabilização, que eu não vou exigir de uma pessoa que ela se coloque nesse lugar se ela está se sentindo dessa forma e não quer dialogar. Não quero, não consigo. Eu olho para essa pessoa ou para essa instituição e eu não consigo, né? Eu não consigo. Me dá muitas emoções e eu não quero. Eu tô com o meu ouvido. Tem situações assim, Anne. Nessas situações que são desse jeito, que você não vai conseguir dialogar com aquele que você considera o algoz, o que eu digo é que a gente tem que fortalecer as nossas comunidades, onde a gente encontre outras pessoas que também estão se sentindo como nós. E a gente vai fazer esse diálogo a partir delas. E não daquele que a gente considera o nosso inimigo. Mas a partir delas, a gente vai olhar para esses dois lados, do nosso lado e do lado do inimigo, a partir de como a gente se vê e a gente vê o inimigo. Fica confuso, talvez, o que eu tô te dizendo. Mas o que eu quero falar... Não. Tá bem claro. É como... Faz muito sentido, tá bem claro. Na democracia profunda, a gente faz esse exercício. A gente vive a polarização dentro da gente. Porque, de acordo com esta abordagem, com essa filosofia, né, que parte da polarização, entendendo que ela pode ser o veículo de transformação e de mudança da nossa própria história, quando a gente é a vítima e o algoz dentro de nós, num exercício de diálogo da gente, ou nesses grupos, nesses coletivos, né, que estão se sentindo, eles precisam dessa proteção para conseguir falar sobre algo que é muito doloroso. Imagina uma reparação de apartheid, né? Imagina uma situação de um povo que foi totalmente usurpado, a sua história, a sua cultura, né? A gente pode até vir para o Brasil para falar disso, que esse tema agora aqui está super... é totalmente justificável você não querer dialogar com aquele que você considera, né? Que seja o responsável por isso que aconteceu. Só que você pode, nos seus coletivos, promover esse diálogo da polarização nesse papel que você faz. E aí, ocupando esses dois lugares dentro de você, falando já para ele, né, que fez essa pergunta para nós, nesse exercício de você criar as regras de segurança que a gente acabou de falar aqui, para viver esse diálogo ou com o seu grupo de proteção, que você se sente protegido, que você se sente acolhido, ou de você com você mesmo, a partir dessas regras, nenhum lado seu tem o monopólio da verdade. Você vai conseguir fazer isso? Você com você mesmo, não é com o outro. É você falando assim, eu vou me permitir tentar entender, mesmo que seja uma coisa muito ruim, que talvez tenha 1% dali que na cabeça daquela pessoa que eu considero maluca, tem uma verdade. Né? Isso é a primeira coisa. A segunda é você falar, eu não vou, nesse caso, permanecer na relação comigo mesmo. Eu vou acolher esses meus dois lados que estão aparecendo aqui. E a terceira, com esse processo, eu vou aprender algo para mim que vai me transformar. E aí a gente... E por que então chama democracia profunda? Quando eu conheci a democracia profunda em 2015, eu falei, é isso, eu sou uma militante da democracia e eu quero me aprofundar na militância da democracia. E aí, quando eu fui conhecendo o que era militar pela democracia, eu fui vendo que o profundo de democracia profunda tem a ver com a democracia profunda em mim.
E não aquela que eu quero pôr para fora na sociedade, mas aquela minha, aquela do meu lugar autoritário, aquela do meu lugar supremacista, doloroso, que a gente não quer aceitar que a gente tem, Anne. A gente não quer. O que É verdade. a gente está produzindo, e aí tem uma base filosófica nessas abordagens, tem uma base teórica, né, de trabalhar com campo quântico, de inconsciente coletivo, que acho que nem é o lugar aqui de eu trazer. A gente está trabalhando na Sim, ideia dos polos contrários que se complementam. Isso está na ancestralidade. Muitas abordagens ancestrais vêm com essa história dos polos, né, que estão dentro de nós. A gente está trabalhando com Jung, né, com a teoria junguiana, com a Yin e Yang, é isso. isso, quando a gente está falando desse campo energético, né, que ocupa uma sociedade, que assim, por que a gente vota numa pessoa, né, como um Bolsonaro, que é uma pessoa tão autoritária, que é uma pessoa tão misógina, preconceituosa e que fala um monte de coisas que a gente, que é defensor dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, fica chocado. Só que algum lado de nós, de acordo com a democracia profunda, está muito lá arraigado, muito lá no fundo, também representa esse papel. Porque se a gente não representasse esse papel, a gente não estaria elegendo esse tipo de pessoas. E a gente não precisa nem Sim, colocar pensando na direita, mas eu com a minha trajetória de esquerda, de amar os meus amigos de esquerda, sei do tanto que a esquerda é autoritária e supremacista. De estar é sempre verdade. achando que tem a razão e que sempre tem um grupo de esquerda que é mais certo que o outro, que pensou algo mais importante que o outro, e que o outro é. Então, assim, é muito da nossa mentalidade fazer esse movimento. Só que. Você falando aí, só abrir um parênteses, você falando aí na questão da física quântica, né? E nós temos aqui uma pergunta da Érica Nicásio. Um abraço para a Érica, para as meninas das quitérias que estão todas aqui, tá? Tá. Quem assiste minhas lives, eu não mando abraço, não cito o nome não, mas elas hoje estão em peso, então não posso deixar de citar minhas companheiras. Claro. Ela pergunta justamente como equilibrar as relações de privilégios na luta pela democracia. Uhum, uhum. Essa é muito boa. Como eu estava dito para você, Anne, a gente tem os nossos espaços de micropoder, que a gente pode achar que eles não são suficientes, mas eles são tudo que a gente precisa para fazer a transformação. Só que eu não vou parar aí, porque isso fica também pensar assim, tá bom, tá bom. Então eu vou lá, eu faço isso no meu coletivo, eu faço isso com meu parceiro afetivo, eu faço isso com a minha família, mas e aí, essa sociedade porcaria, super injusta, desigual e tudo mais. Então, assim, tem um lado desse, que é o nosso micropoder do nosso eixo próximo, do que a gente consegue exercitar um pouquinho disso que eu trouxe para você. Tem várias outras formas de você conduzir, né, uma mediação, mas a gente também pode impactar num micropoder maior. E aí que eu volto a falar do nosso formato de democracia binária. Ele é um formato que está dado é o fim dessa história, eu tenho certeza disso, porque a gente está indo para uma era totalmente digital, a democracia digital está aí. E a gente também está construindo, de uns anos para cá, processos territorializados de construção de tomada de decisão muito mais potentes, né? Pessoas, por exemplo, você está se candidatando, você está como pré-candidata vereadora da Paraíba, então você ter uma Câmara de Vereadores engajada, você ter projetos conectando a Câmara com a sociedade civil, você ter coletivos como o Grupo Maria Quitéria e tantos outros na Paraíba e no Brasil que estão fazendo um trabalho, né, em torno de defesa dos direitos, né, no caso de vocês, da comunidade LGBTI, mas tantos outros, né, que a gente está defendendo liberdades fundamentais. Então, a gente tem as estruturas, tanto de sociedade civil organizada, influenciando para que as coisas se transformem, mas a gente também tem um poder sendo cada vez mais ocupado por mulheres, homens, né, por negros, pela população LGBTI, por indígenas. Então, assim, essas representatividades, elas são fundamentais para a gente dar esse salto, que é essa pergunta que a Érica está fazendo. Que é quando a gente começa Sim. a colocar a nossa história de vida dentro da prática política, na hora de tomar uma decisão, você incorpora essa visão que não é supremacista. Porque enquanto você tem só Sim. pessoas
pessoas lá com a mesma trajetória, com a mesma visão naquele lugar, você produz tomada de decisão. Eu não vou nem falar política pública, porque às vezes a gente toma decisões que não tem a ver com a política pública que vai lá no final, mas que elas estão sendo autoritárias no meio do caminho. E aí, o que adianta? Porque na hora da implementação da política, se você continua agindo nessa zona de conforto, você vai fazer os grupinhos de afinidade que vão ganhar isso ou aquilo, e os outros vão ficar de fora, e a grande questão do conflito aparece de novo. Então, a gente tem esse lugar de cada vez... E é por isso a importância das pessoas que precisam da representatividade, que não estão nos poderes instituídos, sejam nas empresas, sejam nos governos, de se instrumentalizarem, se capacitarem nas abordagens de facilitação, nas abordagens de negociação, para elas estarem preparadas para esse enfrentamento de um lugar sábio e de um lugar construtivo, né? Para elas não reproduzirem aquilo que o Paulo Freire falava muito sabiamente, que a educação, quando é opressora, ela vai transformar o oprimido em opressor. Porque senão, você entra na estrutura, Anne, passa 3 anos, você tá lá truculenta com todo mundo. Não tô dizendo que você vai fazer isso, eu tô falando que... Sim, sim. Então é por isso Mas nós muitas vezes testemunhamos isso na prática, né? Infelizmente, é os exemplos que nós temos aí. Então, assim, e é por isso que eu volto para a rotina, para o micropoder do nosso dia a dia. Porque é ali no dia a dia que a gente testa essa forma de ser no mundo e de praticar e de tomar decisão que considera essa consciência. E aí, né, essa consciência sobre esse lugar que a gente não quer estar, que é um lugar autoritarista e é um lugar supremacista. E é a partir de viver essas experiências nas coisas mais triviais do nosso dia a dia, como é que a gente está encaminhando, às vezes, um conflito com o nosso vizinho, por exemplo. Sabe? Isso vai dizer muito sobre como é que a gente vai ser lá quando estiver ocupando uma cadeira importante numa liderança de um movimento, de um grupo, de um coletivo. Então, e as experiências de aprendizado, quando elas são bem-sucedidas na negociação, elas nos fazem replicar. A gente começa a replicar. É verdade. É um hábito que vai replicando. E aí, no sentido da polarização, no sentido da polarização como ponto de partida, eu gosto muito de uma coisa que a democracia profunda tem, que é uma ferramenta de diagnóstico da democracia profunda, que ela é baseada nas resistências inconscientes das pessoas, que a gente chama de linha de resistência. O que é essa linha de resistência? Ela parte... Eu fiz eu não sei nem se você viu lá no meu Instagram, mas eu tirei com um amigo, o Diego, que também é um facilitador, a gente viu um iceberg da supremacia branca que um site que é do Instagram produz, dos Estados Unidos, chama The Conscious Kid, a criança consciente. Assim, eles produzem um monte de informação legal sobre direitos humanos, né, sobre defesa das liberdades fundamentais. E tinha um iceberg lá da supremacia branca mostrando assim as coisas que a sociedade não admite em termos de racismo estrutural e as coisas que a sociedade admite. E são muitas, né? Então, a gente pegou, traduziu isso para o português, colocou nas nossas mídias e, enfim, não gera tanta repercussão, tem muita informação hoje em dia por aí. Só que o legal disso, desse iceberg, é porque a democracia profunda, ela parte dessa ideia também, porque o iceberg é uma analogia do Freud, onde ele diz que nós estamos vendo só a pontinha do iceberg, que tem um monte de comportamento inconsciente nosso, que a gente nem sabe por que a gente está fazendo, mas que está lá. E quando a gente vai olhar as sociedades, né, a forma como a gente, com a nossa mentalidade, a forma como a gente está agindo, é a mesma lógica do iceberg do indivíduo, é para o iceberg da sociedade. E a democracia profunda trabalha com essa ideia dessa linha da resistência. O que é essa linha da resistência? Ela começa fechada, velada, né? Que no caso, por exemplo, uma piadinha, sabe? Ai, quanto mimimi. O mundo tá muito cheio de mimimi. Agora a gente não pode falar mais nada, a gente não pode fazer mais piada de nada. Isso é uma piadinha. No ambiente corporativo, ou no ambiente político, ou no ambiente de um coletivo, né? De um coletivo, de uma organização de sociedade civil, fofoca. Sair fofocando, assim, tem um lado da fofoca que ele é muito do humano. Mas você tem que ver quando a fofoca não pode ser um complô. Então, a fofoca como complô. Aí, um outro jeito de você ver que você está tendo um problema que vai gerar um conflito grande.
rompe a comunicação. Você para de falar com a pessoa. Não responde mais WhatsApp, fica todo mundo em silêncio. Sabe aquele WhatsApp que você manda assim, e aí, gente, Sim. vamos mais aquele... Ninguém fala nada. É, só o É, grilo. pode ser uma lentidão para tomar atitude. Isso era muito usado no período da ditadura pelas fábricas do ABC, aquela estratégia do tartaruga que eles faziam para não fazer a produção dos carros sair rápido. Então, eles iam lá e faziam devagar a produção. Eu até faço o que tem que ser feito, mas eu vou demorar muito tempo para fazer. Ah, ela me pediu para produzir esse relatório, mas eu estou muito puta. Então, eu vou demorar muito tempo para produzir. Eu vou entregar. Você não me pediu para entregar? Mas eu demorei um mês. É isso que você vai... Uma outra coisa que é uma das mais importantes que a democracia profunda ela analisa são as desculpas. Uma pessoa que fez 3 vezes a mesma desculpa, você pediu uma vez, a pessoa foi lá e deu uma desculpa, hoje eu não pude, estava super ocupada. Você chamou na segunda, a pessoa foi lá e inventou uma outra desculpa. Você chamou na terceira, uma outra desculpa, está dentro da linha de resistência fechada, de um comportamento inconsciente, tem alguma coisa ali, que a democracia profunda vai chamar de peixe, que é o... Você tem que pescar o problema, onde está o conflito, para você saber como é que você pode ter sabedoria para avançar naquilo. Mas você também tem os conflitos abertos, que é quando você tem a briga, quando você tem a discussão, quando você tem a violência, quando as pessoas se separam e quando você tem guerra civil. Então, dentro dessa linha da resistência, você tem esse diagnóstico. E a polarização, ela entra nesse lugar também, de quando você começa a ver os extremos se chocando. Você fala, nossa, alguma coisa tá aí. E qual que é a ideia da resolução de conflito? De você resolver conflito? Quanto antes eu pegar, melhor. Quanto antes eu conseguir identificar, melhor. Que foi o que o PT não fez em 2013. Quando as pessoas foram às ruas, aquilo era uma grande linha de resistência aberta. Uma grande linha de resistência. Tipo, olha, temos um grande problema aqui. Não É verdade. adianta. Tem um elefante branco nessa sala que ficou maior do que todo mundo. Ele tá, a gente tá amassado num canto da parede. Esse elefante branco aqui tá aqui. Vamos continuar achando que tá tudo normal? Então, assim, qual que é a ideia? É a gente não chegar no conflito aberto. É a gente conseguir pegar antes. Então, você me perguntou, Regina, o que que eu faço, né? Eu trouxe para você aqui. Para a gente estabelecer um diálogo, tem que partir de um ponto onde as pessoas estejam dispostas a fazer uma conversa a partir de algumas regras de segurança. Elas têm que estar preparadas para se ouvir. Se elas não têm esse ponto de partida, isso não vai gerar, né, nada de construtivo. Só que você também consegue identificar quando o problema está pequeno, Anne. Vendo se está rolando piadinha, está rolando uma fofoca no... Uhum. Tá rolando um esquecimento coletivo ali no grupo, tipo, ai, esqueceu uma, duas, três. É abrir a oportunidade de falar, olha, o que está acontecendo? Eu estou vendo isso, não estou aqui para julgar ninguém, estou tentando entender como é que a gente Sim, sim. pode para essa situação. Vamos fazer uma conversa e aí encaminhar desse jeito que eu falei para você agora, fazendo as regras de segurança antes de conversar. Porque senão é Certo. bem isso que... Regina, Oi, vamos lá. vamos lá. Olha só, eu vou pedir que você caminhe para as suas considerações, tá? Porque senão a gente vai ter que fazer mais umas 2 lives ainda Não, hoje. eu Não, é quero... porque o assunto, ele fica muito bom e a gente, eu vejo aqui nos comentários todo mundo muito envolvido, muito envolvida, e acaba que o tempo passa e que a gente não dá conta. Mas a gente que está do lado de cá tem que ficar um pouco nessa visão, senão escapa o fio da meada. Mas eu quero só, antes de você fazer sua consideração final, muita coisa que você falou aí, a gente fica assim, refletindo e querendo dizer, mas eu fico assim muito com tudo que você diz, essa questão da representatividade. Semana passada, na live, eu falava com uma pré-candidata do meu partido lá de São Paulo, e ela foi secretária de desenvolvimento da cidade de São Paulo, Uhum. e ela é pré-candidata, hoje é vereadora. E uma pessoa perguntou assim para ela, como que a gente investe nas creches? Aí ela disse assim, votando em pessoas que sabem, que entendem a importância de creche, né?
Então, a gente precisa, nesse momento, também estar muito atentos e atentas a esse perfil de representatividade, né? Muitas vezes, a gente está detectando as situações e aí a gente precisa também detectar os agentes que estão ali para justamente combater ou para contribuir com a melhoria, com a evolução desses processos. Sim. Então, quando você falou assim da representatividade, eu fiquei realmente bem reflexiva, porque a gente precisa interiorizar e internalizar essa palavra em nós, né? Mas pode ir aí para E as acho suas que tem considerações, que eu algo, nem falo mais. claro, não, imagina. Mas eu acho que tem algo aí que escapa o escopo da nossa conversa, mas que é muito importante, é quais são as estratégias de comunicação e visibilidade, porque isso que eu estava falando da memória, do tanto que a gente... Memória é valor, né? Então, do tanto que a gente consegue trazer uma memória para essas comunidades do trabalho, por exemplo, dessas lideranças com saúde. Porque se a gente for para o mais do mesmo da campanha eleitoral, vai ficar perdido ali naquele bolo, com um monte de opção. Então, como é que você territorializa ao ponto das pessoas saberem, no caso de um vereador, isso é bem mais possível, das pessoas saberem qual é a sua agenda, né, o seu tema, a sua luta, e sair daquele modelo de campanha que a gente conhece tão bem, que vai, né, normalmente eleger só as mesmas pessoas, as mesmas figuras para o poder, né? Então, falando disso, assim, o que me vem é, do mesmo jeito que a gente tem que ter memória e valorizar pessoas, lideranças que sabem negociar e que não partem para a violência, a gente também tem que conseguir alcançar na ponta e mostrar o valor destas lideranças que estão trabalhando pela saúde dos municípios, por creche, por educação, né? Assim, só fazendo um paralelo com esse tema. E para terminar aqui das minhas considerações, eu queria dizer que o que eu gosto muito na abordagem da democracia profunda, e eu acredito demais, é que nós somos, de uma certa forma, parte das intolerâncias que a gente quer combater no mundo. E que enquanto a gente não se der conta da parte da intolerância que nos cabe, não adianta exigir do próximo. Porque um processo de transformação pessoal, e se transforma a pessoa, consequentemente, isso altera a cadeia, né, dos acontecimentos, ela tem a ver com a gente conseguir aceitar esse lado e reconhecer que ele existe, para saber, porque se você não sabe quem você é, como é que você sabe o que você tem que mudar? Como é que você sabe? Sabe? Como é que você consegue se colocar no lugar do outro se você está realmente achando que você está com toda a razão? Você não vai se colocar. Então, eu não acho que é só o diálogo, Anne. É isso que eu queria trazer. Muita gente fala, mas é no diálogo, diálogo. Nem sempre é no diálogo com o outro que a gente consegue encaminhar o conflito, mas muito mais num diálogo com a gente mesmo, numa reflexão interna, que a gente pode chamar de diálogo, mas às vezes nem é, às vezes é uma reflexão de você construir nesse lugar, assim, tipo, de onde eu tô partindo, quais são qual é a minha forma de tomar decisões na minha vida pessoal? Elas estão me levando para uma postura autoritária? Eu estou sendo, de alguma forma, supremacista? E aí eu queria fazer a ponte com algo que eu não fiz, mas que é importante. No nosso micropoder, as estruturas supremacistas, as estruturas de desigualdade da sociedade brasileira, elas são colocadas no nosso dia a dia, nos 3 temas que eu acho que são os principais, que é o racismo, o machismo e a LGBTfobia. São 3 situações que a gente consegue, no nosso dia a dia, como eles são estruturais, mesmo que em pequenas situações a gente consegue se posicionar e ver como é que a gente está agindo. Quando a gente está lá numa relação, se a gente que tem uma tomada de decisão está considerando tanto a opinião de uma mulher quanto a opinião de um homem. Se a gente está considerando tanto a opinião de uma pessoa branca como de uma pessoa negra, uma pessoa asiática ou indígena. Se a gente está considerando tanto uma pessoa lésbica, trans, bissexual, transexual, né, intergênero, chama intersexual. Isso, Quanto a gente está intersexual. considerando uma pessoa heterossexual. Então,
o tempo inteiro a gente está fazendo escolhas e colocando filtros, e o tempo inteiro, como a gente vive uma sociedade que estruturalmente é racista, estruturalmente é LGBTI-fóbica e estruturalmente é machista, isso aparece no nosso dia a dia. Então a gente tem como construir essa forma de estar e de não aceitar dentro daquela linha da resistência que eu comentei, já acabando, dessa linha da resistência que eu comentei, por exemplo, da piada. Não se aceita esse tipo de piada, né? Então agora a forma como você encaminha isso é gritando com a pessoa. Você é um louco, você é um supremacista, você é um machista. Isso é mais do mesmo. Você pode até fazer assim, ninguém vai te julgar porque todo mundo sempre fez assim, mas se você parar para pensar nessa postura como um diagnóstico de algo muito maior do que aquela pessoa, mas de uma questão estrutural de uma sociedade, pode ser que se estabeleça um diálogo de um outro lugar. Entender mesmo, assim. Antes de ficar pensando que o outro é tudo isso, e quando eu fui? Olha bem mesmo. E parte para um momento de reflexão, construindo a polarização dentro de você, né? Eu não sou o supremacista. E, por outro lado, aqui eu fui supremacista. E fazendo esse exercício, você vai descobrir algo em você. E é dessas pequenas transformações, como a gente acredita que tem uma energia quântica no campo, não precisamos de 200 milhões de brasileiros exercitando. Se a gente tem 200 mil pessoas exercitando, a gente chega lá. Ei, Regina, eu não tenho palavras nem para encerrar essa live aqui, porque tem gente dizendo não termina, não termina. Mas, infelizmente, o Instagram nos dá menos de 1 hora, né? Mas, assim, eu quero te agradecer profundamente a tua generosidade, o teu carinho em parar nessa noite para conversar conosco. E Érica até encerrou assim, que ainda acrescentaria o veganismo. E só para lembrar, na próxima semana nós vamos conversar com um grande amigo meu sobre a cultura vegana, né? Ele, a família. Então, eu acredito muito na forma como nós devemos tratar-nos e tratar o planeta todo de igual forma, respeitosamente. E eu convidei, então, só para lhe dizer, viu, Érica, próxima semana a gente vai falar sobre a cultura vegana. E, Regina, um cheiro nosso aqui da Paraíba, diretamente para o Paraná. Estamos lhe aguardando carinhosamente. Você tem que passar uns 500 dias aqui, porque vai ser 10 dias na casa de cada uma das quitérias, viu? Vamos gravar, né? Né? Você vai colocar... Já, vai ficar lá no meu IGTV e depois eu mando para você também o arquivo, tá? E aí você pode colocar onde quiser, tá bom? E depois eu também ponho tudo lá no meu canal do YouTube, viu? Obrigada, um grande cheiro. E tchau, até a próxima quinta-feira. Obrigada a todos os paranaenses que nos acompanharam. Eu vi aqui os comentários, as pessoas, a sua família, porque eu vi os sobrenomes da minha família, enfim, nossas companheiras de caminhada, de militância, de bandeira. E vamos que vamos. Um abraço e até a próxima quinta com mais um Palavra de Mulher. Tchau, tchau.